Número 5. Espero que você já tenha tentado fazer. Então, vamos para a correção. Em um ano, uma mercadoria que custava R$ 200 sofreu 5 descontos sucessivos de 10%. Diminuiu 10%. Ai, ficou horrível esse negócio. Não, ficou menos horrível. Depois, de novo, reduziu 10%. E de novo, e de novo, e de novo. Então, 5, né? 1, 2, 3, valendo. Tudo reduzindo 10%. Determine seu preço no final daquele ano. Tá, eu quero saber o que aconteceu aqui. Eu posso ir fazendo o passo a passo do negócio, fazer todas as etapas aqui, tá? Mas já é uma coisa um pouquinho trabalhosa. E olha que nem são muitos passos. E já fica trabalhoso. Eu vou fazer um processo, então, parecido com o que eu fiz no exercício anterior, tá? Pensa aqui comigo. Se eu tenho uma quantia, R$ 200, e tiro 10%, o que sobra? Que é o que me interessa, certo? Vai sobrar, então, 90% daquela coisa. Tá? Então, esse valor que vai aparecer aqui, daquele primeiro desconto de 10%, vai ser o 90% de 200. E 90% na forma decimal, vou colocar aqui na forma de fração, 90 sobre 100. Na forma decimal fica 0,9, ou 0,90, né? Tudo bem? E aqui, então, a gente tem o irmão do fator de aumento. A gente tem aqui o fator de redução. Fator de redução. Ou seja, descontar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 90%, ou seja, multiplicar por 0,9. E a mesma coisa em cada etapa aqui. Um novo desconto de 10% em cima sobre, né, tudo, quando é cumulativo, né? Está aqui um novo desconto de 10%, então você multiplica de novo por 0,9, multiplica de novo por 0,9, multiplica de novo por 0,9 e multiplica de novo por 0,9. Então esse valor final aqui vai ser 200 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes os 5 descontos sucessivos de 10%. Ou seja, 200 vezes 0,9 elevado à quinta. E aí vamos lá, dá-lhe calculadora. Primeiro a gente calcula quanto é esse 0,9 à quinta. Vamos lá. 0,9, botãozinho aqui do expoente. Pode ser que nessa calculadora tenha o circunflexo, não sei. Tá? Aí você tem que ver. E se for o caso, tira a dúvida aí no encontro síncrono, tá? É 0,9 elevado a 5. Elevado a 5. Então, essa parte aqui deu. É isso aí, 0,590. Já vou fazer aqui, vezes 200. Pronto. Aqui o resultado: 108,098. 118,098. 118,098. Tá? Agora sim, e qual a unidade aqui? Tem que ver o enunciado. Eu estou falando do preço de uma mercadoria. Tá? Então aqui é reais. E aqui sim, eu não posso deixar a resposta sim. Né? Não deveria. O contexto não está, né? Não está batendo com a resposta. Como é um valor em reais, eu não, né, fica ruim deixar 3 casas decimais. Tá? Eu teria que deixar só 2 casas decimais. E como que fica isso com 3 casas decimais? Perdão, só com 2 casas decimais? É só esquecer esse cara aqui? Que é 0,09? Não. Tá? Deixa eu pegar um exemplo mais simples. Vou aqui para baixo, depois eu volto lá. Pegar, por exemplo, sei lá,
4,78, tá? E quero arredondar só para uma casa decimal, tá? O 4,78, ele está entre o 4,70 e o 4,80. Concorda comigo? Né? São os caras aí, ou seja, né? O 4,7 e o 4,8. Então eu tenho que saber de quem que ele está mais próximo, desse cara ou desse cara. Tá? Colocando numa reta numérica, imagina que na reta numérica aqui está o 4,7 e aqui está o 4,8. Tá? Quem está exatamente no meio, entre o 4,70, né? Vou colocar aqui para ajudar. Quem está exatamente no meio, entre o 4,70 e o 4,80? É o 4,75. Tá? Então, para saber se esse cara está mais perto daqui ou mais perto daqui, eu tenho que saber em qual metade que ele se encontra. Na primeira metade ou na segunda metade. Bom, olhando agora 4,78 e 4,75, eu sei que esse cara está nessa metade aqui. Então, ele está mais próximo do 4,80. Tá? Então, arredondando esse cara aqui, ele seria o 4,8. Ou 4,80, né? Não precisa daquele zero à direita. Ou seja, não precisa sempre fazer o desenho da reta numérica. Se quiser, ótimo, não tem problema nenhum. Mas basta a gente ver, na verdade, esse... Vou botar de outra cor aqui. Esse algarismo. Tá? O cara que vem, né? Que você quer eliminar. Se ele for maior do que 5, é porque ele está nessa metade, então você tem que aumentar uma unidade desse sujeito aqui. Esse 4,7, então, passa a ser 4,8. Tá? Se ele estiver na primeira metade, ou seja, se esse último algarismo for menor do que 5, aí você preserva o 7, preserva o que está aqui. Não altera nada. Ficaria 4,7. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 4,73. 4,73 está nessa metade aqui, porque esse cara é menor que 5. Então, se eu fosse arredondar para uma casa decimal só, seria o próprio 4,7. Ah, professor, e se for o 4,75? Para esse caso, realmente fica... Né, não sei, tanto faz. Mas se eu tiver um número maior, com mais casas decimais, isso aqui, por exemplo, 4,75, sei lá, 2, 8, 7, 5, 3, 0, 2, sei lá, qualquer coisa. Tá? E eu quero só uma casa decimal. Aí você fala, pô, não sei. Esse cara aqui não é nem maior que 5, nem menor que 5. Mas repara, só por ele ter muito mais gente aqui, significa que ele já está nessa metade. Tá? Então, esse numerão que eu coloquei aqui, a gente já teria que arredondar para 4,8. Tá? E por extensão, a gente usa a mesma regra, tá? Se tivesse só o 5 mesmo. Tá? Meio que tanto faz, né? Para esse caso, tanto faz colocar no 4,70 ou no 4,80, mas a regra fica sendo a mesma. Joga para 4,8 também. Bom, na verdade, se tivesse só 4,75, você não precisaria arredondar. Né? Mas, enfim, no caso do dinheiro ali, né? Se fosse uma terceira casa decimal, você então arredonda para cima, tal como se tivesse mais casas decimais. Beleza? Deixa eu voltar lá. Então tá, se eu quero deixar só duas casas decimais, eu tenho que ver essa terceira. Se ela é menor do que 5 ou se ela é maior ou igual a 5. No caso, ela é maior ou igual a 5, então tem que aumentar uma unidade aqui. Então a resposta final, 118. E quantos centavos? 10 centavos, né? Ah, pessoal, sobre a notação de dinheiro, tá? Ou escreve reais mesmo, como eu estou fazendo aqui, né, depois da palavra, ou escreve R cifrão e o número. Escrever isso aqui, por exemplo, R cifrão, 5 reais, tá errado. É tipo falar subir para cima. Todo mundo entende, você vai subir, de fato, vai ser para cima, mas, né, pela norma culta da língua, tá errado. Então, isso aqui também, mesmo tipo de vacilo. Vai tirar, tá bom? Belezinha?